Veja no ICL Notícias, segunda edição. Só o conhecimento liberta. PL do estupro. Extrema-direita dobra a aposta, ameaça com projeto ainda mais radical e faz show de horrores no Senado. Será que vão antecipar o meu parto? Ministro sob ataque. Temas mais sensíveis. Haddad faz 3 reuniões com Lula e diz que o presidente ficou preocupado com a fortuna que o país deixa de arrecadar com a isenção de impostos para empresas. Uma ansiedade muito grande do presidente para que isso seja considerado por todos nós. Golpistas fujões. Foragidos de 8 de janeiro oficializam pedido de asilo para Javier Milei na Argentina. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, uma ótima noite a você. Hoje no programa nós vamos falar sobre o PL do estupro. Tanto o Centrão como a bancada evangélica dão sinais de que talvez recuem. Parece que eles sentiram, né, a opinião pública, mas mesmo assim, hoje, rolou um show de horrores num debate no Senado. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens lamentáveis. E nós vamos trazer também a jornalista e escritora Marilene Filinto para conversar sobre o PL 1904. Vamos falar também dos golpistas foragidos que estão na Argentina e agora oficializaram o pedido de asilo. Tem encrenca à vista e Javier Milei está no centro, bem no meio dessa discussão. Tem também a posição do Brasil na guerra da Ucrânia, com o nosso convidado e professor de Relações Internacionais, o Gilberto Maringoni, e o ministro Fernando Haddad, que esteve no nosso encontro, no nosso evento Despertar Empreendedor, neste final de semana. Ele teve várias reuniões hoje com o presidente Lula. Foram 3 reuniões e nós vamos repercutir. Falando em Despertar Empreendedor, o evento estava lotado, foram 3 dias incríveis. Eu estou dizendo para todo mundo que foi uma verdadeira rave para ressignificar o conceito de empreendedorismo. Total. Além de palestrantes incríveis, foi do samba ao rock and roll. Você estava no palco, né, seu Rodrigo Viana? Boa noite. Um pouco. Boa noite, Roberta, bem-vinda. Boa noite, Chico e todas e todos que nos acompanham. Fim de semana de muita agitação, de muita informação e de um contato com a nossa comunidade, né, Chico? A gente comentava aqui, porque a internet, nos últimos anos, manteve essa comunicação num período difícil de pandemia, mas com um certo isolamento, cada um na sua casa e tal. Então, esse encontro presencial parecia que você estava assim, abrindo uma porta e as pessoas estavam podendo finalmente soltar essa energia represada durante muitos anos, Chico. Não, muito lindo. Boa noite, Robes, bem-vinda. Abrindo a nossa semana aqui no Segundão. Foi impressionante. E isso que você falou lá no palco, a gente não vê quem está nos vendo. Então, ontem foi a chance do não só ver, mas do abraço, a foto, aquele calor muito, muito bacana. Gente do Brasil inteiro, muita gente lá do meu Nordeste, do Sul também. A diversidade, Roberta, você pode falar, né, bem também sobre isso, diversidade de profissões, né, de origens. Veio gente assim, eu sou de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, um lugar que tem muita gente de direita. Eu estou vindo aqui podendo encontrar, né, vocês, gente do Ceará, gente de Goiás, interior de São Paulo, Minas, olha, o Brasil inteiro, Tocantins, né? Muito bacana, muito né? legal. Porque... Agora eu vi o recado lá, viu? Muito bom. Começou o Maxwell, lembro do nome do rapaz, mas foi formando a Rosinha, foi crescendo, cobrando boas notícias. Não é dizendo para não dar notícia ruim, porque não dá para sair disso. É o Brasil. O roteirista é malucão. É verdade. Vai dizendo, pelo menos umazinha por dia. Umazinha, uma noticiazinha boa por dia. Será que não tem no Brasil inteiro uma sequer? Vamos, eu prometi me esforçar ao máximo. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar. Uma por dia. Maravilhoso. Foi um assunto que eu já levei para a nossa diretora de jornalismo, ainda no sábado, sobre isso. Que a gente tivesse notícias boas, porque a gente precisa terminar o jornal com um pouquinho de esperança para a gente poder respirar e voltar no dia seguinte, né, Chico? Exatamente. Não precisa ser igual o Jornal Nacional no tempo da ditadura, que Não terminava sempre com o nascimento de uma girafinha. Era uma girafa nova nascendo no zoológico de São Paulo, do Rio. É verdade. Não precisa
disso tudo, mas vamos catar boas notícias. E só para finalizar, antes do seu abre, acho que foi importante para a gente também ver as pessoas que a gente conversa, né? Com quem a gente leva a nossa mensagem e também questionar se a nossa mensagem está sendo bem encaminhada, se ela está sendo compreendida. Então foi uma troca muito importante, como o Rodrigo disse, assim, eu ouvi histórias incríveis, teve gente que veio de Porto Alegre, que teve que ir para a base aérea e depois pegar um ônibus, eu não sei o quê. A gente tá indo lá de Canoas, né? Estados Unidos, o Brasil todo, assim, foi uma verdadeira celebração, né, para as nossas pequenas lutas solitárias no dia a dia. Foi aquela coletividade muito bacana. Foi bom para ver que não tem... Aqui, às vezes, a gente olha aqui para a lente e dá uma impressão de solidão. Claro, vocês estão aqui, nossos colegas, mas em relação à comunidade. Aí a gente viu 4.000 pessoas juntas, rompeu isso, né? Então, a gente ter certeza e saber bem quem é que está aqui do outro lado, um prazer imenso. Obrigada a todo mundo, né, Obrigado. pelo carinho, pela troca e principalmente pela presença no nosso evento. Rodrigo. É isso, Roberta. Olha, vamos voltar aqui para as notícias do dia e dos últimos dias, na verdade. A gente percebeu que o movimento, enquanto a gente estava lá no nosso evento, manifestações no Brasil inteiro no fim de semana contra esse PL, esse projeto de lei absurdo, o PL do estupro. Movimento nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, em várias cidades pelo país. Porto Alegre já tinha tido, né? E, enfim, as mulheres saíram às ruas. E, olha, isso fez mudar a posição do Centrão. Então, as ruas fizeram o Centrão recuar. E aí vem essa notícia que está aqui. Hoje, a Mônica Bergamo, nossa colega, já nas primeiras horas do dia, postou isso aqui. Atenção, projeto anti-aborto, o PL do estupro, perde apoio do Centrão e não deve ser aprovado. Por quê? Ela explica. Lideranças evangélicas, menos. Mas muito mais, aqueles deputados que são assim os oportunistas, que estavam em aliança com a extrema-direita bolsonarista para aprovar esse projeto, caíram fora. Acharam que o custo seria alto demais. Então, a informação que a gente tem agora é de que o Centrão já avisou o Arthur Lira, olha, vamos tirar o pé. Nesse clima, não dá para avançar com esse projeto. É um indicativo, gente, de que correlação de forças pode ser mudada. Porque a gente fica lendo, assim, olhando para o Congresso, e é um Congresso muito conservador mesmo, né, Chico e Roberta? Quer dizer, você tem 100, 120 votos de extrema-direita, bolsonaristas, tem mais uns 200, 250 conservadores, centrão, mas tem jogo. Se tiver pressão das ruas... Você não é que vai mudar tudo, mas você consegue melhorar a correlação de forças. Porque correlação de forças também vira uma desculpa, né? Para que você não faça nada muitas vezes. Olha, eu não posso fazer nada, correlação de forças não permite. A correlação de forças pode ser mudada. E nesse caso não foi por nenhuma liderança específica. As mulheres se levantaram contra esse absurdo, principalmente as mulheres e alguns homens, mas principalmente as mulheres. E isso parece ter mudado um pouquinho, empurrou um pouquinho a correlação de forças. A gente vê até o presidente Lula demorou um pouquinho para entrar nesse debate. Esperou para ver o que ia dar. E aí viu, opa, acho que tem mobilização nesse caso aqui. Tem gente na rua. No próprio dia já saiu gente para a rua. O Lula estava lá na Europa. Não, quando eu voltar eu trato disso. Antes de voltar já falou. Não pode, já se posicionou, né? Então, a correlação de forças mudou. Isso é positivo e a gente vê se muda em relação a esse tema tão importante, por que não mudar em relação a outros temas também? Não estou dizendo que vai desaparecer a direita, que o Congresso vai ficar progressista, não é isso. Mas você tem nuances, você tem graus, você não precisa entregar tudo, já a partir do princípio que você já entrou derrotado em todos os debates. Não é verdade. Vamos lembrar no caso do Brazão, por exemplo, da prisão dos irmãos Brazão. O Arthur Lira queria soltar. E houve articulação e conseguiu-se montar uma maioria para manter os irmãos Brazão presos. Então, tem jogo para ser jogado. E isso depende também da mobilização fora do Congresso Nacional. Isso é a leitura que a gente tem para hoje. Depois nós vamos voltar, vamos tratar mais desse tema. Então, é o Centrão, aquele setor assim, mais oportunista, tirando o pé desse projeto do aborto. De outro lado, a extrema-direita raiz, aquela bolsonarista, aquele pedaço dos evangélicos que faz essa exploração da religião da maneira que a gente tem visto, resolveu dobrar a aposta. O Centrão saiu e a extrema-direita dobrou a aposta. Hoje, uma sessão literalmente de horrores no Senado Federal. Uma mulher esteve lá numa sessão para discutir também o tema do aborto. Olha, a gente não vai nem colocar o som.
mas ela faz uma espécie de encenação, como se fosse um feto, Chico, um negócio de mau gosto. Esse texto é muito antigo. É. Circula no Brasil ali desde o comecinho da internet. Esse povo todo mais religioso, sempre é um monólogo, o feto falando. Ela retomou esse texto. É o mesmo texto, que já estava aí na área, quicando, e agora virou teatro do absurdo. Teatro do absurdo e assim, é uma exploração, um negócio horroroso. Olha a cara desses daqui na primeira fila. Era a turma desses que querem continuar fazendo essa exploração desse tema. Quem é essa mulher, hein? O nosso colega, Paulo Motorim, foi lá pesquisar, porque ela esteve ali fazendo esse papel. O Paulo Motorim fez a postagem aqui, olha, a quem interessar possa. Esta que apareceu aí no Senado para alimentar esse discurso de ódio, esse discurso, enfim, conservador, de exploração da religião, é Nédia Genária. Ela ocupa um cargo comissionado de assessor especial da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Ela acumula R$ 9.000 que ganha no posto, com outros 9.000 que recebe por ser professora na rede pública de Brasília. Em abril, ela levou 18.000, ele pesquisou aí nos sites, a gente tem acesso, né, aos salários dos funcionários públicos. O problema nem é tanto o salário, mas é a postura que ela teve e a gente descobre quem é ela. Tem uma ligação com a vice-governadora lá do Distrito Federal. Posso ler um comentário aqui sobre isso? Claro, Roberta, por favor. Isabel Joia diz o seguinte: essa encenação não é feita a cada criança morta por bala perdida. Olha que ótimo isso que ela trouxe. E também, né, Roberta, não incluiu a encenação do estupro, né? Porque, assim, ela já entrou direto aqui na hora do aborto. E a violência contra a mulher vai fazer essa encenação? Eu espero que não, porque seria também de péssimo gosto. Mas a questão não é bom gosto ou mau gosto, aqui é política, né? É exploração política, apelando para a religião e para... Todo mundo defende a vida. Mas por que a vida de uns vale mais do que a vida de outros? A questão é essa. E a maneira de fazer esse debate, explorando as emoções de maneira sórdida. A palavra é essa, de maneira sórdida, é o que eles estão fazendo aqui. Mas é bom que eles sejam sórdidos e bizarros, porque isso aqui é bizarrice. É bom porque se isolam. Se isolam. Ao fazer isso aqui, esse tipo de coisa, ao Arthur Lira atropelar tudo para tentar aprovar a urgência e tentar aprovar esse projeto, geraram mobilização, e aí a turma do Centrão, que quer fazer as coisas, quer fazer negócio, mas não quer muita confusão, olha para isso e fala: o quê? Eu vou me ligar com esse tipo de coisa? Eu não. Isso aí passou do ponto. Porque no Brasil tem uma maioria conservadora. Mas tudo tem gradações, Chico. Eu acho que é conservador, mas não é. A extrema-direita está errando, porque ela tá sendo arrogante nesse momento. Ela está achando que a bolha da extrema-direita, que é grande, tem 20%, 30% do país, tem 100 e poucos deputados, que eles podem, com isso, impor ao Brasil inteiro uma pauta. E não podem. E quanto mais eles exageram na dose, eles podem se isolar, gerar essa reação contrária, e eu espero que o resultado seja esse mesmo. Que o Centrão, então, retire o apoio e que eles fiquem isolados, fazendo as bizarrices deles, vão eleger gente com esse tipo de encenação, mas não vão conseguir impor uma pauta tão absurda para o país inteiro. É o que a gente espera, é o que a gente espera. E é também, como eu disse aqui no começo, um momento da gente pensar que tipo de reação que a gente pode ter em relação a temas como esses, né? Porque para que nós elegemos um governo democrático? Para que nós derrotamos o Bolsonaro? Foi para traçar uma linha e falar, bom, se a gente não conseguir avançar, pelo menos também eles não vão avançar, ao contrário, não pode piorar em relação ao que estava antes. Então tem que defender essa trincheira, senão para que serviu derrotar o Bolsonaro em 2022? É para que isso aqui não avance, é para que a gente coloque uma barreira realmente e impeça que eles pautem esses absurdos e avancem ainda mais. Falando em correlação de forças e em debates que podem ser feitos, trocando um pouquinho de tema, depois nós vamos voltar ao aborto, mas só para não deixar de tocar nesse assunto, porque toda essa bizarrice aqui é para a extrema-direita e o Centrão imporem uma situação em que o governo fica acuado e a pauta econômica também, que interessa a eles, seja aprovada. Já tem gente falando em nova reforma da Previdência, tirar mais direitos previdenciários, as contas não podem ser pagas. E aí vem um debate interessante. Qual que é a previdência mais injusta do país? É a dos militares. Na reforma da Previdência, todo mundo perdeu. Os militares ganharam em muitos casos, em vez de perder. O TCU, agora,
está criticando os privilégios de aposentadoria das aposentadorias militares. O déficit per capita nos militares é 16 vezes maior do que o do INSS. Eu vou explicar o que é isso. A gente tem aqui um trecho dessa matéria da CNN que traz uma explicação. A arrecadação do regime geral de previdência social, que é o que nós pagamos, qualquer um do setor privado, que tem teto, né? No máximo você vai ganhar 5 mil, 6 mil, com muita sorte, quase ninguém ganha isso, né? O que a gente paga é capaz de cobrir 65% das despesas do INSS. O resto vem do Tesouro para cobrir. Então tem um déficit de 35%. É um déficit e é um debate que muita gente faz de maneira séria. Então tem que mexer, tem que tirar mais direitos dos trabalhadores. Vamos começar mexendo nos militares, sabe por quê? Se aqui o nosso consegue bancar 65% do que se paga para o aposentado, entre os militares é só 15%. O que os militares contribuem só dá para bancar 15% do que vai de aposentadoria e de pensões, aquelas pensões absurdas para filhas, netas, que não casam no papel para continuar recebendo as pensões. Então, tem que mexer, querem mexer na Previdência de novo? Vamos começar mexendo na Previdência dos militares. O Brasil tem que discutir isso. Ainda bem, o TCU trouxe esse debate aqui. Adivinha o que disse o ministro da Defesa, o Múcio? Adivinha? Vamos colocar aqui na tela. O Múcio, que é o ministro da Defesa do governo Lula. Ele está dizendo, não, mexer com isso aqui. O ministro da Defesa alerta que revisão da Previdência de militares é um tema sensível. É mesmo, Múcio. Mas também é tema sensível mexer com a nossa Previdência. Eu já perdi a chance de me aposentar com a outra reforma. Se mexerem de novo, aí que eu não me aposento nunca mais. Adeus. A minha também foi pro saco. Foi para as calendas. Eu nem vou entrar nesse assunto. Vamos nem entrar, né, Roberta? Porque a Roberta é mais nova, deve ficar assim, pô, aí a minha vez, né? Não tem. Mas então, é um tema para se debater e que, não tem correlação de forças, vai mexer com os militares. Vamos debater, vamos mexer com esse tema. Os militares impuseram uma reforma em que quase não perderam nada. Por quê? Porque eles estavam no poder com o Bolsonaro. E mesmo passando o poder para o Lula, eles mantêm essa estratégia de emparedar, de dizer, olha, vai gerar mal-estar, cuidado Lula, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, nós elegemos um governo democrático para não deixar passar pautas absurdas como essa do aborto. Podemos não ter força para aprovar o aborto em todas as situações como seria desejável, na minha opinião. Mas parece que para isso não tem força. Agora, também não podemos deixar o contrário, né? Andar para trás. No governo do Lula, não dá. Para que a gente elegeu um governo democrático? Para que os militares sejam questionados. Eles querem ser sócios de uma ideologia neoliberal? Vamos começar mexendo, então, na previdência deles. Eles querem privatização, o Estado não tem mais responsabilidade por nada, vamos começar mexendo com a previdência deles, que é onde está o maior buraco previdenciário no Brasil, é na previdência dos militares. Tem um especialista na área militar, que a gente já entrevistou aqui, o Piero Lerner, que falou, eu não acho que seja um problema não, olha o que diz o Piero aqui. Ele acha até que seria uma jogada esperta trazer esse tema agora, porque colocaria uma faca no pescoço dos militares. Eles vivem enfiando uma faca no pescoço do Lula, do governo e da sociedade. Agora era a hora de colocar. E aí, vamos debater a previdência militar? Né? Vamos debater o papel dos militares no Brasil? É um bom tema, mexendo no bolso e para que eles parem de chantagear o país. Expectativa ou realidade agora? Agora é mais expectativa. Né? É mais expectativa. Eu não acho que a curto prazo, mas só de trazer o debate acho que já é importante. Tirá-los desse lugar em que eles são uma espécie de fiadores da República. Eles não são. Eles trazem problema para a República, atacando a democracia e atacando, inclusive, os cofres públicos. Vamos debater melhor o papel dos militares no Brasil. É um momento, já que a gente está conseguindo mudar um pouquinho, parece, né? Até o nosso colega, o César Calejão, dizia mais cedo, olha, estou achando que esse debate sobre o aborto, a direita errou a mão e pode ser a hora de dar uma virada na sociedade que estava amortecida e assim, dando de barato, a direita está muito forte, não dá para debater nada. Não, dá. Nós vamos debater, porque senão a gente fica em casa e desiste de tudo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente debate. E acho que na sociedade, nas ruas,
um fim de semana, até era bom botar de novo as imagens aqui das mulheres, para a gente terminar voltando agora para o tema das mulheres. As imagens do fim de semana, olha, fortíssima manifestação, especialmente na Avenida Paulista, foi a segunda, a primeira tinha sido durante a semana, esta segunda do fim de semana, fortíssima, sem nenhuma liderança, assim, especialmente convocando. Foram em 9 capitais, Rodrigo. Fortíssimo, né, Roberto? Fortíssimo, então, fortíssimo, importante. E teve uma coisa muito importante, Rodrigo, o nome do Lira, o nome do Arthur Lira, o todo-poderoso Arthur Lira, foi para a rua, como vilão. Está lá, foi gritado, estava nas placas, estava nos cartazes. Pela primeira vez, a rua disse esse nome. E não disse para aplaudir. Olha lá, então, Lira. Então, tinha muito cartaz com Lira. Então, ele sentiu que a rua sabe quem é o responsável por pautar e por aquele infame espetáculo dos 24 segundos. Aqueles 24 segundos vão custar caro ao senhor Arthur Lira. Um tapa na cara, né, Roberto? Ele subestimou o poder das mulheres. Se eu posso ser bem clara para vocês. Sabe por quê? Eles se acostumam a legislar para as mulheres. E muitas vezes nós somos silenciadas. Ele achou que essa fosse ser mais uma. Sim. Claramente, porque senão ele teria escolhido outra pauta para agradar, né, a extrema-direita. Sim, claramente, porque esse não é um tema dele, né, Roberta? Ele fez isso porque ele quer mostrar para os 120 deputados, 110 dos bolsonaristas, eu sou do time de vocês, estou com vocês. Botou essa pauta mais agressiva possível, com metade da população brasileira. Não foi inteligente, poderia ter escolhido outra, você não acha, Chico? Sim, totalmente. Para agradar, para acariciar, escolhe outra pauta. Não, mas ele foi nessa porque o ajudaria na eleição da sucessão dele. O candidato dele contaria com esse apoio. Mas exagerou na dose. A pauta dele é de ganhar dinheiro. A pauta da Faria Lima, a pauta do grande empresário, os grandes setores de lobby, como construção civil, cimento, etc. O jogo dele é esse. Ele nem porque isso aí não dá dinheiro para ele. Vai dar, talvez dê uma sucessão. Né? Mas ele se estrepou com essa fúria com que ele foi para cima. Um pouco de arrogância, será? Eu acho que sentiu. Porque ele vinha ganhando todas. Ele achou que não fosse dar em nada, Rodrigo. Ele achou que não fosse dar em nada. Mas, Roberto, estava sendo assim, né? Exatamente. Ele colocava o marco regulatório, passava na madrugada. Tudo que ele. O próprio governo, não foi para o jogo. Não foi. Estava perdido. Aquele dia teve um dia da votação dos vetos presidenciais, que o Lula tomou 7 derrotas no mesmo dia, lembra? Inclusive da saidinha. O 6-1 na noite. Naquele dia ele falou, agora eu posso tudo. O governo saiu derrotado, de cabeça baixa, não respondeu, agora eu vou fazer tudo. Eu vou radicalizar. Vou radicalizar. Dos caras, Porque é isso, né? Política não aceita lugar vazio. O governo deu uma recuada, deixou um lugar vazio. O Lira avançou. Só que a reação não foi do governo, foi da sociedade. Eu achei até interessante. E o Lula, que no primeiro momento disse, não, eu vou ver quando eu voltar ao Brasil. No dia seguinte, a Janjo, Padilha e até o presidente respondem, cada um de um jeito, né? O Padilha foi um pouco mais afirmativo, o Lula dizendo que é contra o aborto, mas que é contra também esse absurdo de avançar dessa forma numa pauta, enfim... O Lira teve o nome dele dito assim, com todas as letras, no programa de auditório do Luciano Huck. Pois é, nesse fim de semana. Nesse final de semana. O mesmo Luciano Huck que janta com o Roberto Campos Neto, mas na pauta de costumes costuma ser mais moderno e etc. E bateu no Lira, Rede Globo, audiência de domingo no auditório. Então, foi pesado para ele. Sentiu. A coisa foi pesada. Não foi rádios no Brasil inteiro, que sempre ficava ali aceitando o pacote todo dele. Então, foi muito importante a saída das mulheres da rua. Falar as mulheres, porque a grande maioria... E quem puxou mesmo a pauta foram as mulheres. As mulheres. É isso. Vamos voltar a falar do ministro Fernando Haddad, que está no centro de uma série de ataques, tanto da imprensa quanto do mercado. Hoje ele teve 3 reuniões com o presidente Lula. Daqui a pouquinho a gente vai comentar, porque no fim de semana, Haddad esteve com a gente no evento Despertar Empreendedor e teve uma conversa com Edu Moreira e Leandro Demore, que ganhou as manchetes. Foi rápido e instantâneo. Foi quando Haddad disse que o Brasil é uma encrenca. Agora, ele disse isso ao comentar sobre a responsabilidade de governar o Brasil. Mas usaram aí esse trechinho com outras intenções. Vamos dar uma olhadinha. O Brasil é uma encrenca, né? Um negócio difícil de administrar. Às vezes, quem está numa posição de poder
porra, não está fazendo a coisa certa pelo país, sabe? Isso é a coisa mais triste da vida pública. Você tem um país de ouro, você tem um povo de ouro, uma coisa maravilhosa aqui, e você vê que quem pode fazer a diferença nem sempre está pensando no interesse público. E devia estar, né? Porque está lá numa posição de poder, ou porque é grande empresário, ou porque é um político com mandato. E você fala, pô, essas pessoas não estão pensando no país? Essas pessoas não estão se doando para o país? Então, isso... Olha para mim não, eu já falo isso todo dia lá no meu noticiário que o pessoal está falando. Isso é uma coisa que... Essa é a coisa mais difícil de lidar na vida pública no Brasil. Eu estava lá na hora, acho que, não sei se você estava exatamente nesse momento, eu estava ali na plateia assistindo. O Haddad estava desenvolvendo um raciocínio assim, longo, dizendo que ele se vê, antes de tudo, como um professor, que quando ele vai num hotel e tem que preencher, ele põe professor. Ele falou, eu estou ali, ministro, né? Mas eu sou professor. Aí ele até falou... Se eu não for uma ministra, onde eu vou voltar é para a sala de aula. Então... Porque nos intervalos, ele sempre volta. Acabou o mandato na prefeitura, voltou para a sala de aula. E aí ele estava dizendo que o Brasil tem excelentes servidores públicos. Ele estava dizendo, Brasília tem ótimos servidores públicos, o problema não é com servidores públicos, o problema é, aí ele estava dizendo, uma certa casta política, ele não usou esse termo, mas ele estava mandando um recado aí também. Estava mandando um recado. E virou manchete. Exatamente. E a mídia usou esta fala do Fernando Haddad para tentar intrigá-lo ainda mais com o Arthur Lira, com o Congresso, que acabou de devolver, né? Ele fez uma proposta de cobrar mais imposto dos empresários, e aí virou manchete, porque é uma forma de intrigar o ministro com a elite política, e com o Centrão especialmente. Mas não é? A manchete do ministro dizendo o Brasil é uma encrenca? É um prato cheio. Uma semana complicada, danada para o Haddad. Eles fazem essa manchete, que é uma leitura, forma de ler da forma mais rasa, né? Ali... Ele disse isso, mas era no outro sentido. Outro contexto. Mas daqui que essa imprensa compreenda e explique. O valor econômico até deu de uma maneira um pouco mais completa. Aí, se puder botar de volta aí no telão, por favor, essa última manchete que estava na tela, pessoal. Essa última do valor. Ali, ó. Agora eu estou cobrindo aqui a tela. Eu vou ler aqui. Cadê a do valor econômico? Haddad disse... Não, essa é do G1. É a do valor, gente. É outra. Essa aí, ó. Haddad diz que o Brasil é uma encrenca, mas tem condições de ser grande. Porque era esse o raciocínio dele. Não é que é uma encrenca... Porque se entra só encrenca, pô, o que você está fazendo aí, então? O raciocínio dele era justamente, como a gente mostrou aí, o Brasil tem... Ele estava falando do valor das riquezas naturais, do tamanho, da geopolítica, do povo, de uma série de fatores, mas que tem um nó político para desfazer. Exatamente. Então a encrenca é essa. Gente, ele estava com uma plateia ali incrível e tal. Ele queria dar uma explicação mais longa. O evento era para isso. Era. Não era uma coletiva no sentido de fornecer uma manchete, né? Não era. Mas aí já aproveitaram essa história e viralizou nas redes sociais da direita e da extrema-direita essa manchete da encrenca, com a seguinte, com a observação lá em cima, fizeram um meme, volta Paulo Guedes. O Haddad não dá conta, está dizendo que o Brasil é uma encrenca. Porque a manchete cria isso. Fica parecendo o Brasil é um pepino e eu não estou aqui para resolver, né? Fica parecendo tipo o técnico de futebol que fala, esse time tá uma bagunça. Pô, mas você é o técnico. E resolva você. Né? Parece o meu Santos Futebol Clube, cara. Parece que tá passando a batata quente, né? Para ficar bem claro. Não, e não era esse o sentido. Quando você observa, aqui esse trecho que a gente pegou já mostra qual era o sentido, né? E quem estava lá viu que era um raciocínio bem longo, em que ele estava até otimista, falando da preparação dos servidores públicos. Ele fala, eu mal tenho tempo de aproveitar esse contato com os servidores públicos, que eu tenho que ficar desarmando encrencas. Bombas, né? Então, foi nesse sentido. E hoje ele foi chamado para várias reuniões com Lula, né, Roberto? O ministro Fernando Haddad hoje teve 3 reuniões com o presidente Lula. E teve uma reunião de hoje com Haddad que reuniu a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E aí, Haddad disse que Lula ficou impressionado com a situação de renúncia fiscal do Brasil, que foi de 513 bilhões de reais em 2023. Ou seja, empresários que reclamam do governo são os mesmos que se beneficiam dessas denúncias. Dessas renúncias. Dessas renúncias, né? É isso. É uma beleza, né? Os caras são muito cara de pau, né? E nisso a gente
tem que incluir a própria imprensa, os próprios meios de comunicação, que todos têm também. Então, na desoneração, todo mundo pegando o seu... Carona na renúncia fiscal. A renúncia fiscal, porque um dos setores, né, a gente já disse isso aqui várias vezes, mas acho que é sempre bom falar. Entre os 17 setores que não pagam imposto sobre folha de pagamento, está o setor de comunicação. Está os donos de jornal, dono de site, então família Marinho, família Frias, família Mesquita. Que devem milhões. Né? Mesmo com a renúncia, ainda devem muito para o governo. Tá tudo, mas aí na hora do tal do ajuste fiscal, da conta de passar régua, corta nos pobres, tira, aperta o cinto. Eles estão querendo agora, uma das propostas é desvincular a aposentadoria do salário mínimo. Como o salário mínimo sobe pouco, não muito, mas sempre um pouco acima da inflação, com o Lula, com o Temer e o Bolsonaro, não. Mas com o Lula, sempre um pouco acima da inflação. Então, não, mas a Previdência não pode acompanhar o salário mínimo, porque senão, veja bem, o buraco na Previdência. Só que pagar imposto que é bom, não querem. A gente paga. A gente estava comentando aqui na nossa redação, né? Sim. Esses setores não gostam de pagar imposto. A nossa colega aqui falou, eu também não gosto. Mas estou pagando. Mas estou pagando. Sou obrigada a pagar, obrigada. Quem é que gosta de pagar imposto? Quero ver embaixo você conseguir uma... Desoneração. Nem brincando. Desconto zero. Não tem. E tem prazo também para pagar essa dívida, né? Porque você, senão, se enrola. As empresas têm um tempo lindo e maravilhoso, aí depois renegociam, tem desconto de 80%. Aliás, como diz, né, Paulo Lema, fica devendo. Fica devendo? Ele escreveu isso no livro. Fica devendo. Era um conselho no livro ali. É um conselho ali, livro de cabeceira ali, para os empresários. Melhor coisa é ficar devendo. Fica devendo, porque depois tem um desconto grande, aí você vai pagar bem pouquinho. Por isso que é uma encrenca, viu, gente? Né? É por isso que o Haddad estava falando que encrenca é isso. Então você tem a mídia, os empresários dizendo, a situação fiscal não está boa. Tá bom, vamos resolver? Vocês então voltam a pagar imposto? Não, isso não. Isso nós não queremos. Então, como é que resolve? Corta lá do programa social, programa de saúde, educação. Até o Armínio Fraga, que é um economista liberal, ligado ao PSDB antigo e tal, disse, não, olha, cortar de educação e saúde também não. Aí já começa uma esculhambação. Aí quando eles exageram, acaba sendo até bom para a mobilização do nosso lado. E o que eles estão fazendo é achar que podem exagerar em tudo. Nos costumes estavam passando a boiada. Até que as mulheres foram para a rua, e foram para as redes, e foram para a televisão, porque várias colegas jornalistas também... se manifestaram de uma maneira muito incisiva. Se posicionaram, né, nos grandes meios, né? Nos meios tradicionais. Então, isso tudo foi chega para lá. Então, daqui a pouco vamos ter que dar um chega para lá também nesse debate da economia. Está faltando isso. Está faltando. E olha, a conversa no Despertar foi bem longa. E Haddad disse que o Brasil vive um momento de oportunidades também. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos uma oportunidade agora, uma outra, né? Tem a famosa frase de que o Brasil não perde oportunidades de perder oportunidades, né? Frase famosa. Mas nós não precisamos fazer isso de novo, entendeu? Nós estamos num contexto internacional, que você conhece bem, muito desafiador, mas esses momentos desafiadores é que são, às vezes, a janela que você precisa para despontar como uma liderança. E o Brasil pode liderar processos muito significativos nessa quadra histórica que está tudo desarrumado. E se o Brasil estiver arrumado, a gente pode efetivamente representar um caminho para as coisas. Nós temos muito respeito, aliás, nós temos mais respeito fora do que dentro. A gente se respeita menos do que os outros nos respeitam. A gente precisa saber disso. E um Brasil, né, um país tão grande, né, com a quantidade de recursos naturais que a gente tem, com a nossa gente, com essa diversidade de cultura, né, assim, é um Brasil que tem um potencial incrível, assim. Então, a encrenca, né, de novo voltando à encrenca, não faz sentido, né, você tirar essa manchete para falar que é um problema. Com um país próspero, que tem tudo para dar certo, Rodrigo. É isso. Quantos países cabem dentro do Brasil? E achei legal, Chico, que ele fala que o Brasil é mais respeitado fora do que dentro. Sim. E a gente acabou de ver o Lula no G7, fez um discurso fortíssimo, aplaudidíssimo. Aqui, nenhuma televisão transmitiu o discurso do Lula no G7. Enquanto o Bolsonaro ficava comendo aquele sanduíche podre dele lá num canto. Em Nova York. Lembra? Em Genebra, lá no G7, a mesma coisa. Ninguém nem falava com ele. Ele não queria, ele fugia também de buscar oportunidades para o Brasil. Né? Ele recolhia, não estava no jogo.
mas, em compensação, não saiu em lugar nenhum da grande mídia brasileira. É o que a Haddad falou, né? Tem uma espécie de cerco ao governo, quer dizer, toda a moderação, todo assim, o caráter assim, moderado, né, de centro desse governo, o Lula, o Haddad e tal, não adianta muita coisa, porque na hora H a elite brasileira nem isso quer, acha que nem isso pode ter, né? Pagar imposto já é um pecado, então... E sabe de quem é essa frase que o Haddad falou? Do avô do Roberto Campos Neto. Ah, do Bob Field, original. Do ex-ministro da Fazenda da ditadura militar. Brasil... Infelizmente, o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então, tem uma ironia aí na parada. Ele está citando o avô do... Citando o avô do... Ô, Chico, boa demais. O avô do cara. Acho que pouca gente percebeu isso, né? O Haddad certamente sabia, O Haddad sabia. O Haddad é professor, né? O Haddad tem repertório. Mas está sob um cerco danado, Roberta. Sim. Sabe quem que fez uma leitura sobre isso também? O Márcio França. Pois é. Ministro Márcio França, que esteve lá no evento também. Acho que você ia trazer esse trecho, né? Sim, esteve no evento e foi direto ao ponto, né? Dessa campanha do mercado, da sociedade, principalmente da extrema-direita, contra o ministro Fernando Haddad. Vamos dar uma olhadinha no trecho do que disse o Márcio França, o nosso ministro do empreendedorismo, no Despertar. Eu até estava... Nós voltamos esses dias no avião, ainda pensei nisso, falei o seguinte, olha, não é incrível? Faz uns 30 dias que o país estava perfeito. O Haddad era um sucesso, todo mundo elogiava, o governo estava bom, a coisa estava ótima, o dólar estava equilibrado, balança, inflação caindo, tal, não sei o que lá, juro baixo, caindo. Aí começou. Olha, está dando errado, cuidado! Vai dar um problema aí, já vai dar problema. Aí, o que está acontecendo de repente? O que aconteceu? Anotem aí, depois você me cobre. Sabe o que é tudo isso aí? Eduardo vai dizer para vocês. É porque eles querem mandar em quem o presidente vai indicar para o Banco Central. É isso. Eles querem mandar. Eles querem falar o seguinte, o Banco Central é independente, é o presidente que indica, mas desde que nós estejamos de acordo. Ele fez uma leitura de uma maneira bem simples, mas né? É isso aí. Clara. É essa guerra que já começou. E o nome do Banco Central do Lula deve sair já com uns 4, 5 meses antes mesmo da sucessão. É isso, a guerra é essa. Eles querem mandar nesse nome. Aí você vai começar a ver a cobrança da independência. Aí vai começar a cobrança da independência. Imagina o novo presidente do Banco Central indo ao palácio de algum governo estadual do PT. Aí não vai poder. E se reunindo, sendo homenageado numa assembleia pela extrema-direita, depois jantando, como jantou com o Tarcísio. Aí não vai poder. Aí vão cobrar, vão mostrar o regulamento na capa dos jornais, dizendo não pode sair de Brasília, não pode sair daquele prédio lá redondo do Banco Central, vai ser por aí. Então todo esse debate, toda essa tentativa de ataque ao Haddad, além das questões objetivas, o Brasil tem alguns problemas realmente, mas o exagero, porque o Márcio França falou, até o final do ano estava tudo bem. A hora que o Lula começa a mostrar, não, eu não vou me render totalmente a vocês, né? Eu negocio, mas eu vou indicar um nome que não é da linha do Campos Neto, que provavelmente é o Galípolo. Sim. Aí, não, o Galípolo, não, você não pode indicar. Ou se indicar, ele já vai entrar com uma faca no pescoço. Então, todo esse burburinho, essa espuma, é por causa disso. E o Márcio França fez muito bem, sabe? Levantar o tapete e mostrar, gente, é por causa disso aqui que está havendo toda essa confusão. E, enfim, eles querem dominar porque são todos viciados em juros altos. Eles querem juro alto porque é dinheiro no bolso. Eles capturam um pedaço do orçamento brasileiro com juro alto, né? Porque um pedaço do orçamento não pode subir o pagamento da Previdência conforme o salário mínimo, mas pode continuar pagando bilhões para quem tem o título da dívida brasileira. E com juro alto paga cada vez mais. Pois é. Meninos, vamos voltar a falar do PL do estupro, porque enquanto o Centrão recuou, os mais fundamentalistas dobraram a aposta. É isso aí, quem conversa com a gente agora é a jornalista e escritora Marilene Felinto. Desculpas. Felinto. Olá, boa noite para você, Marilene. Seja bem-vinda. Marilene, nos ouve?
Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Marilene. Boa noite, querida. Marilene, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda, querida. Olha, com toda essa repercussão negativa nas ruas e nas redes sociais, interlocutores dizem que o presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que é melhor deixar essa discussão para depois, principalmente para depois das eleições municipais. A pressão das ruas foi grande, agora agravou o fato de estarmos também num ano eleitoral, né? Eu acho que sim, eu acho que a tentativa de aprovar esse PL ou colocá-lo na pauta de urgência tem muito a ver com a eleição. Né? E Marilene, como é que você avalia? Não bastasse. Ah, tá, desculpa, continue. Não bastasse a pressão de sempre, né, que o governo Lula tem sofrido ultimamente, enfim. Não, eu ia pedir... Pois não. Rodrigo. Boa noite, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo ótimo, uma honra aqui contar com a sua presença. Marilene, escritora, jornalista, uma batalhadora aí também no debate das ideias no Brasil, né? Marilene, como é que você avalia isso? A gente estava aqui na abertura do programa tentando olhar para o que aconteceu, né? Uma parte dos setores progressistas estavam dando de barato, olha, não tem jeito, tem a extrema-direita, tem o centrão, eles são fortes demais, vai passar de tudo. Aí parece que eles exageraram, erraram a mão e as pessoas foram para as ruas, as mulheres principalmente. O governo nem foi, hein? Não foi o governo, não foi o Lula, não foram as lideranças de esquerda. Como é que você avalia isso? Você acha que tem potencial para esse tema dar uma virada, dar uma sacudida e a sociedade brasileira reagir a esse momento tão difícil em que tem essa ofensiva da extrema-direita? Como é que você está avaliando? Ou é otimismo demais pensar assim nessa linha que eu estou trazendo? Não, Rodrigo, eu não sei te dizer se é otimismo ou não. Eu acho que as manifestações que ocorreram até agora, elas não foram manifestações massivas. Quer dizer, eu acho que a juventude, né, as novas gerações de mulheres de 20, 30, 40 anos, até... Travou, perdemos por enquanto a Marilene para a gente voltar sobre esse assunto. Voltou. Acho que ela voltou. Marilene, nos ouve? Sim, eu estou ouvindo. Vocês me ouvem? Agora sim, querida. Voltou. Sim, eu estava respondendo aqui o Rodrigo, dizendo que eu de fato não sei se a perspectiva é de otimismo ou não. O que eu sei é que as manifestações que ocorreram até agora não foram de mulheres, né, nas ruas, etc., não foram manifestações massivas para a gravidade do que esse PL significa do meu ponto de vista. Então, eu acho que as mulheres das gerações mais jovens, 20, 30, 40 anos, precisariam, quer dizer, de alguma maneira, agir, atuar imediatamente e massivamente contra essa ameaça, que não é uma ameaça só ao número de meses em que uma mulher pode abortar depois de estupro, é uma ameaça muito mais grave do meu ponto de vista, né? Uma captura de úteros, para usar uma expressão do filósofo espanhol Paul Preciado, é uma tentativa de captura de úteros, ou seja, uma tentativa de governo dos corpos das mulheres de uma maneira drástica e que mostra uma faceta, eu acho que a pior faceta da necropolítica, que é exatamente propor como solução para os problemas econômicos e sociais, propor técnicas de exclusão e de morte de negros, de homossexuais, de transexuais e de mulheres. Então, assim, a proposta desse PL é matar mulheres, é resolver uma solução que é, sei lá, religiosa, política, inclusive econômica, matando mulheres. Então, eu acho que é uma coisa muito grave o que está ocorrendo. E não sei se as mulheres das gerações... Eu, por exemplo, sou uma velha. Eu não vou em manifestação mais, muito menos manifestação de mulher. Eu não engravido mais, eu já fiz a minha parte. Quer dizer, então, o que me espanta é o tamanho do problema que essas gerações têm na mão. Elas não estão... Né, eu não estou culpando essas gerações, mas eu acho que falta de cultura política implica gravemente na falta de mobilização, pelo menos até agora, do que está ocorrendo. Então, eu não sei, eu não sei te dizer como ver isso, se é com otimismo ou com pessimismo. Eu vejo com espanto, assim, com um grande espanto.
Não, é que a gente vê, né, uma clara ameaça aos direitos, inclusive já garantidos, da mulher, né, Marilene? Agora, o ministro Exato. das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse em coletiva hoje que não vai mais nenhum clima para votação. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Do que eu ouço dos líderes, né, o próprio líder do governo da Câmara está aqui, participou da reunião de liderança quando se definiu isso. Acredito que não tenha clima e ambiente. E nem compromisso nosso. Nunca teve compromisso, inclusive dos líderes, do conjunto dos líderes, não só do governo, mas dos líderes, vários líderes, de votar o mérito. E acredito que não tem ambiente para se continuar o debate de um projeto, como eu falei para vocês, um projeto que estabelece uma pena para o estuprador menor do que para a menina ou mulher estuprada. E olha, a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou hoje um parecer contrário ao projeto de lei. O texto foi elaborado pela Comissão Feminina da OAB e chama o PL de grosseiro. Vamos dar uma olhadinha na arte. A proposta se revela uma medida atroz, retrógrada, persecutória a meninas e mulheres, semelhante àquelas adotadas no século XVII, onde mulheres eram queimadas na fogueira por serem consideradas bruxas. Chico Sá. Não há um pronunciamento forte da OAB que não vinha se pronunciando em nada que acontecia de absurdo no Brasil, né? Importante essa voz da OAB agora. Mas, Marilene, querida, que bom tê-la aqui conosco. Você sempre foi muito crítica, né, às coberturas da mídia, dessa mídia hereditária, como a gente costuma chamar. E eu observo, nesse caso do PL do estupro, que toda a mídia cobra muito ao Lula e ao governo Lula e não cobra, por exemplo, nada do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que é um governador de extrema-direita e passa liso de uma questão dessa. Não vi nenhuma linha em jornal, não vi ninguém na TV, ninguém em lugar nenhum cobrando do bolsonarista moderado um pronunciamento sobre esse assunto. Eu queria que você comentasse isso, como é que você viu essa história? Chico, eu acho que a questão é maior do que esses nomes. A questão é maior, inclusive, do que o ministro Padilha acabou de dizer, do meu ponto de vista, que é esse discurso que não há clima, não há, inclusive dos líderes, quer dizer, vocês estão num universo de machos, em sua maioria de extrema-direita ou de direita, que é o nosso Congresso, evangélico em grande parte, né? E a fala de um homem sobre esse tema é muito diferente da fala de uma mulher, eu digo uma mulher, não uma mulher de direita, como há tantas lá nesse Congresso também. Quer dizer, o que interessa não é isso que o ministro disse, Sim. Se há clima, se não há clima. O que interessa é que isso não pode acontecer num país, no século em que estamos, num país como o Brasil. Isso não deveria nem passar pela cabeça de um parlamento, sabe, querer aprovar um projeto de lei que criminaliza as mulheres por decidirem elas mesmas sobre seus corpos, sobre seus destinos, mulheres e meninas, quer dizer, as meninas também estão condenadas a essa submissão, a essa dominação, né? Então, Tarcísio, Lula, isso pouco importa. O que é uma coisa muito maior, quer dizer, homem não tem útero, homem não tem cólica, homem não tem dor do parto, e quer se meter numa coisa que não é dele, quer dizer, e nós estamos aqui conversando, você, Rodrigo, eu, né? Não que isso não implique homens e não seja também de responsabilidade dos homens, mas esses discursos políticos não chegam nem perto da gravidade desse projeto de lei. Essa é a minha opinião. Exato, perfeito. Só queria somar, né, mais um probleminha, é que Arthur Lira já tinha prometido às lideranças evangélicas que votaria sim, né, a proposta antes mesmo do recesso parlamentar. A apuração é da nossa colunista Juliana Dalpiva, no site iclnoticias.com.br. Agora, se o Centrão quer esperar a poeira baixar, a ala mais fundamentalista decidiu insistir no tema e seguir. O autor do PL do estupro, o deputado Sóstenes Cavalcante, defendeu em entrevista à Folha de São Paulo que o texto seja votado antes das eleições.
Vamos ver o que ele disse. Abre aspas. Olha, todos os deputados que são pró-vida, e a maior parte das pessoas do centro são pró-vida, vão apoiar o projeto com certeza. Temos que votar ele ainda neste semestre, sem dúvidas. Ou seja, ele segue, ele persiste. E em entrevista à Globo News, o deputado defendeu medidas socioeducativas para meninas menores de idade que abortarem. Sóstenes ainda disse à Folha que, se a votação do PL não ocorrer, vai brigar por um projeto ainda mais duro que estabelece proteção ao feto desde o momento da concepção. Ele está jogando duro. Vamos ver a arte aqui. Abre aspas. Ele é um projeto light. Não é nada radical. O Estatuto do Nascituro é muito mais pró-vida que esse. Esse é um meio termo. Mas, se não quiserem votar esse, a gente vota o Estatuto do Nascituro. Chico Sá. Esta é a fala do deputado Sóstenes. Sabe o que ele acrescentou a isso? A medida socioeducativa dele é mandar as meninas, as crianças, para a FEBEM. A FEBEM, ou Fundação Casa, em cada estado tem um nome diferente. Então, vê isso, Marilene. A solução é mais castigo para a vítima do estupro. Quando a gente acha que está ruim, Marilene, fica ainda pior. É isso. Sim, é o que eu estava um pouco dizendo, que essa tentativa de exclusão e de técnica de morte, quer dizer, de encarceramento, né, de mulheres, de prisão, de prisão de décadas, sei lá, para mulheres que ousem exercer o seu livre-arbítrio sobre e o domínio de seus próprios corpos, né? Quer dizer, isso não é uma história nova, né? Sabemos do conjunto de submissão e dominação pelo qual as mulheres estão ao qual as mulheres estão submetidas no Brasil, fora do Brasil, historicamente, quer dizer, mas o que impressiona é que quando a Argentina libera o aborto, descriminaliza, o México, países importantes da América Latina, o Brasil fica encalacrado numa coisa que é vergonhosa, né, que é esse projeto de lei. E foi vergonhoso, foi assim, mas por outro lado, eu me senti representado, Marilene. Hoje, o Sóstenes Cavalcante e o pastor Henrique Vieira, deputado evangélico do pessoal do Rio de Janeiro, tiveram um debate na TV, na Globo News, se não me engano. E aí, a fala do pastor Henrique Vieira, inclusive dialogando com essa proposta do Sóstenes, que é de prender meninas que foram estupradas, né? Castigá-las. Então, castigá-las, quer dizer, um segundo castigo. É algo cruel, eu não sei nem que adjetivo dá. Mas a gente tem aqui a fala, né? A gente não pode rodar, porque foi um conteúdo que foi ao ar na Globo News, mas disse o pastor Henrique Vieira, deputado pelo pessoal do Rio de Janeiro, mulheres evangélicas e católicas também fazem aborto. Ele está dizendo assim, simplesmente o dado da realidade. Se elas procurarem o Sóstenes dizendo que fizeram um aborto, qual vai ser a medida pastoral, hein, deputado? Ele pergunta para o colega que estava no ar. A consequência da visão de mundo que ele está propondo, até do ponto de vista religioso, é pegar essas irmãs e dizer o seguinte, independentemente do seu contexto, da sua dor, da violência que você sofreu, da sua idade, inclusive, se corre risco de vida ou não, eu preciso levar você a uma delegacia e defender que tem uma pena de 20 anos. Nossa, a hora que ele falou isso, a gente está lendo aqui, mas eu fiquei imaginando a situação. Uma menina, porque em muitos casos são meninas mesmo, né? Que mal saíram da infância, que chega para o pastor na igreja esperando acolhimento, né? Para quem acredita, espera acolhimento na igreja, né? E em vez de acolhimento vai ter o seguinte, olha, eu não posso fazer nada, eu vou te levar para a delegacia. Isso é um negócio assim de uma crueldade, Chico, que esse tema, assim, acho que destampou uma panela de pressão para mostrar quem é essa turma, né? E o Henrique Vieira fez muito bem de trazer esse debate dessa forma, né? Ele falou, não estou nem falando da Constituição, estou falando na igreja. É isso que o senhor propõe. Vai alguém na tua igreja e diz, a minha filha foi estuprada, agora precisa fazer um aborto. Não, eu vou levar ela para a delegacia para ela ser presa. É que, mal ou bem, é uma marca dessas igrejas na periferia, em lugares muito carentes, acolher. Em outras situações, nesse assunto, não. Eles querem mais castigo para a menina. É isso.
Meninas evangélicas também abortam, né? Acho que é sobre isso que você tem o recorte de classe, obviamente. Muito. Que as meninas, as mulheres ricas vão continuar abortando como fazem em clínicas caras e particulares, e as meninas da periferia vão continuar sendo as vítimas principais. Pois é. Deixa eu agradecer a Marilene Felinto pela participação aqui no ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigada, viu, Marilene? E seguimos fortes nessa luta, porque essa luta vem de nós. É isso. Obrigada a vocês. Boa noite, Chico, Rodrigo. Prazer em rever vocês. Boa noite, querido. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau. E olha, a gente continua nesse assunto porque o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, ele também condenou a proposta. Vamos dar uma olhadinha. Infelizmente, a origem desse projeto é evangélica e recebe o aplauso de boa parte da comunidade evangélica. E é sustentado por boa parte, quase a totalidade, da bancada evangélica. Evangélico não tem bancada, tem cambada. E a cambada evangélica está propondo este projeto de lei inominável, que trata com displicência e leviandade uma das mais desumanas realidades do nosso país. Olha, eu achei assim bom 2 homens, né, terem 2 falas, porque as mulheres se levantaram, mas é bom que tenham homens com essas falas também incisivas, né, Roberto? É fundamental a participação dos homens nessa luta. Aliás, a gente não fica, né, não engravida sozinha, né? O estupro é cometido por homens, então assim, é fundamental e necessária. Essa luta é de todos nós, meninos, porque na rodinha de vocês a gente não está, a gente não participa. Você tem São toda a razão. vocês que precisam levar essa mensagem para os meninos, porque muitas vezes na sua rodinha essas pessoas estão ali presentes, porque a gente sabe que isso acontece com muita frequência dentro de casa. Então, se vocês não têm essa rodinha entre vocês, essa conversa, fica muito difícil, porque o que acontece muito, e o que eu vejo e percebo pelo menos dos homens é: não fiz nada, não é comigo. Mesmo que não tenha feito, não é sobre você, é sobre nós. Mulheres e homens que vivem numa sociedade. A barbárie é praticada pelos homens. E aí virem 2 pastores, homens, né, se posicionar de maneira firme, o Henrique, o pastor Henrique, a gente entrevistou tantas vezes, e esse outro pastor que eu não conhecia, mas também foi para cima, falou, não é bancada, é cambada isso aí que está fazendo. Esse pastor ele é sempre muito forte nas declarações, ele é contra essa igreja dos malafaias da vida, ele acha que essa politização, como ocorreu de 2018 para cá, vai fazer a igreja católica começar a perder os seus fiéis, porque politizou no pior sentido do mundo, né? Foi para a extrema-direita, né? Caiu na mão da extrema-direita, assim, de uma forma... Perdeu qualquer ideia de algo voltado para o espiritual. Então, ele é sempre muito, muito crítico. E a gente tem visto também, Rodrigo e Roberta, no contraponto, infinitas denúncias de pastores que praticaram o estupro. Muitas. Casos reais que estão pipocando nas redes sociais a cada minuto, comprovados. Pastores e padres. Pastores Posso e ampliar? padres, exatamente. A gente não pode ficar só em cima da igreja evangélica. Isso é da religião em geral. São humanos, claro, mas por que são tão hipócritas? A condenar as outras almas, como eles dizem, né? E para eles nada. Nada. Não sobra castigo, não tem inferno. É só para as meninas? Não. Quando é que mexeram? Quando é que ousaram repensar, né, a culpabilidade dos estupradores, aumentar a pena dos estupradores? Porque só aumenta esse número. E para eles nada. Então, o que a gente faz? Vamos condenar as mulheres. E aí isso vai acontecer com mais frequência ainda. Olha, e por outro lado, os defensores mais radicais do projeto de lei promoveram hoje uma audiência pública no Senado para debater o aborto em casos de estupro. Era para ser um debate, gente, como a gente mostrou aqui no abre do programa com o Rodrigo. Mas só pessoas contrárias ao aborto, em qualquer circunstância, participaram do evento. Foi até um espaço para performances constrangedoras, como vimos aqui e o Rodrigo já mostrou. Quem organizou esse evento foi o senador Eduardo Girão,
do Partido Novo, Jerome, porque a gente lembra, né, ele fazendo aquela fala em inglês para o Elon Musk. Ele disse ter convidado pessoas favoráveis à manutenção das leis vigentes sobre o aborto. Mas uma apuração do G1 descobriu que a presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a Maria Celeste Vender, só foi convidada ontem, um dia antes. Já a ministra da Saúde, Anísia Trindade, foi chamada no último dia 11, apenas 6 dias antes da sessão. Ou seja, ele promoveu os contrários não foram convidados. Era para ser uma audiência pública que foi transformada num teatro de horror. A gente mostrou uma parte aqui na abertura do programa, né? Se quiser, a gente pode voltar a rodar. É aquela funcionária pública que vai lá e lê aquele texto, que eu não sabia, mas o Chico, muito mais atento nessa história, diz que é um texto que roda pela internet já, que é como se fosse um feto falando. É um monólogo do feto. Ali. É um monólogo do feto. Daí essa mulher vai lá e faz o papel ali de atriz na frente. Tem um senador que eu não sei se ele parece que tá até... Ele parece dormindo. Parece, né? E assim, é uma sessão onde tinha pouquíssima gente. Sonhando com o demo, né? Ele só pensa no demo, no diabo o tempo todo. Só pensa nisso. Agora, foi uma sessão de horrores para a qual o Girão deu um jeito de convidar só gente desta linhagem aí. Sim. É por isso que a gente está falando que eles dobraram a aposta, porque teve reação, o Arthur Lira dizendo que não vai pôr em votação, mas eles estão aproveitando, porque mesmo que não consigam ampliar e aprovar o projeto, para a bolha deles, que é grande, Roberta, quem fizer mais barulho está ganhando. E eu falava com um colega nosso do Rio de Janeiro, e ele dizia o seguinte: o Sóstenes, que é o autor desse projeto de lei na Câmara, né? O Sóstenes é um cara que está com muita dificuldade de se eleger no Rio de Janeiro, porque tem tanto bolsonarista fazendo barulho e ocupando esse espaço, que o Sóstenes foi ficando em segundo plano. Então, essa aqui é a tentativa dele de ganhar espaço dentro do próprio bolsonarismo. Então, é uma operação dentro do bolsonarismo, sabe? Está se acotovelando no bolsonarismo. Para ver quem é mais radical, quem é mais amalucado, para a gente, né? Mas para eles faz sentido. Então, o Girão é outro. Então, para a gente parece um absurdo, mas lá na ponta, na disputa para ver quem vai ter voto bolsonarista, deputado, senador, eles estão nessa guerra, faz parte, assim como tem os influenciadores mais jovens que ficam se filmando o tempo todo, tem essa turma aí fazendo a exploração do aborto, mas parece que esse festival de horrores, quem não gostou muito foi o presidente do Senado. Pois é, segundo o Globo, né, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, se irritou, né, com todo esse teatro e também pelo fato de só terem sido chamadas as pessoas a favor do PL do estupro. Eu queria voltar àquela imagem porque é muito emblemático o que a gente vê ali, né? Aquela performance da atriz, né? E uma pessoa com celular ali, ó, gravando. É para isso, né, gravando. Que ela está ali. É só para isso, Rodrigo. Isso. É o Senado e a Câmara transformados em estúdio da extrema-direita. Estúdio de gravação de lives e vídeos curtos da extrema-direita. É um negócio assim... Bom, isso aí está dado. É um fato com o qual a gente tem que lidar e contra o qual a gente tem que lutar. E eu acho que dessa vez eles estavam tão arrogantes, tão certos de que não, nós temos a maioria. Não tem. Para isso, não tem. Eles têm uma minoria grande, mas não uma maioria para impor desta maneira para o país. Foi um susto muito grande da extrema-direita, porque é um terreno que os caras... Estão avançando. Eles viam, tudo passava, fácil. Sim, ele achou que fosse passar mais essa. Esse foi um belo susto que tomaram e fica um exemplo de dar uma animadinha, né? Pô, a gente... primeiro que não saía à rua há século, por nada. Nada. Né? Há muito tempo, nada animador na rua. Até o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, sempre foi forte no Brasil, mesmo com os sindicatos não estando mais no auge, como já estiveram um dia, foi esvaziado. Então, essa Marcha das Mulheres foi incrível nesse sentido. Foi. E olha, e também muito importante para a nossa análise política, agora deixando de lado o show de horrores e pensando na política, o Arthur Lira estava tentando, não que essa pauta interesse a ele não está nessa turma que eu estava dizendo aqui antes, que estão se acotovelando em busca de... Ele não disputa esse voto aí, do Sóstenes, do Girão. O Arthur Lira é outro departamento, é dinheiro, negócio... Faria Lima e o voto lá, em muitos lugares, um voto de cabresto, um voto que ele conquista dessa forma lá na base política dele em Alagoas. Mas ele está fazendo uma parceria com a extrema-direita, por puro oportunismo. Eu preciso dos votos deles para eleger o sucessor na presidência da Câmara, então eu vou pautar o que interessa para eles. Olha, o Chico fez a leitura correta, quer dizer, o nome do Arthur Lira ter ido
para as redes sociais e para as ruas, nos cartazes das mulheres, foi um susto também para ele, Chico, porque ele não é um operador só desse PL do estupro. Ele é o operador de algo muito mais sério, que é até o nosso tema seguinte aqui, porque eu queria fazer esse gancho, Chico, que é a questão do orçamento secreto e desse semi-presidencialismo que a gente tem. Olha aí, o nome dele foi para a rua na Paulista e acho que deu uma enfraquecida nessa força, nesse poder que ele está concentrando, né? Você pega emissoras como a Globo, que costuma estar aliada nas pautas econômicas. Com ele. Com ele, total, vamos para cima. E principalmente quando são pautas contra o governo, aliança total. Nessa, a própria Globo diz, opa, isso aí não, isso aí já é demais. Já é demais. Então, ele sentiu que nesse tema não dá jogo, não tem para onde ir. Fala, Roberto. Não, eu só queria corroborar muito o que a gente está falando aqui, que a opinião é tão grande e tão forte, que nessa enquete que tem aqui no site da Câmara dos Deputados, né, 88% das pessoas discordam totalmente, né, do PL do estupro. Então, eles estão derrotados, sabe? Eu acho que ele sai derrotado dessa. A questão é, ele perde força também para lidar com as pautas econômicas que interessam a elite da Faria Lima e para lidar com o orçamento secreto. Ele é o coordenador daquele orçamento secreto que a gente achava, acabou o orçamento secreto, mas permanecem as emendas parlamentares. Será que acabou mesmo o orçamento secreto? Pois é, Rodrigo. E aí, essa novela teve mais um capítulo hoje. Essa novela da briga do Congresso com o STF. O ministro Flávio Dino, agora no STF, afirmou hoje que há uma comprovação cabal de que não acabou o orçamento secreto. E ele, inclusive, convocou audiência com representantes das instituições envolvidas numa ação no STF, entre elas o Tribunal de Contas e o PSOL, pedindo esclarecimentos. O Flávio Dino vai colocar a colher aí nesse tema. Eu acho fundamental, Roberta, porque é a hora de também dar um chega para lá, né, nesse esquema do Arthur Lira, que não é só para o PL do aborto. É também para um esquema financeiro, um esquema importante para a política do país. Sim, a gente tem que lembrar que foi no Ministério do Flávio Dino que a questão da robótica, aquele caso de corrupção do Arthur Lira em Alagoas, foi levantado. Foi a Polícia Federal, naquele período, que comprovou que o Lira estava com a mão na cumbuca do orçamento secreto. No caso da robótica, que foi arquivado pelo senhor Gilmar Mendes, salvando, numa operação, salva Arthur Lira, porque até então o Lira estava mais poderoso do que nunca. Então, foi sob Flávio Dino que a PF apertou o Lira nesse sentido. E pegou o Lira de calça na mão. Não, e o Arthur Lira prometeu... Kit robótica, né? Kit robótica. Robótica. E o Arthur Lira tinha prometido assim, orçamento secreto, esse nome não é nem correto, vamos acabar com isso, né? Fazer uma espécie de acerto para botar alguma regra, porque era realmente secreto, você não sabia que deputado tinha apresentado qual emenda. Então, estabeleceram alguns limites, prometeram para o Supremo que isso ia acabar, mas o que o Flávio Dino está dizendo, Roberta, e está chamando as pessoas para essa audiência eu tenho prova cabal de que não acabou. E é daí que vem o poder do Arthur Lira. É por isso que ele tem poder. Para, inclusive, fazer uma votação em 24 segundos. É por isso que ele tem um poder para, em 24 segundos, dizer, coloque em urgência, aprovado, acabou. Por que ele tem tanto poder? Porque ele opera isso. Então, o Flávio Dino agora vai no coração da disputa. Eu acho importante retomar esse tema. E como é bom ter um ministro do STF com experiência no legislativo. Ele conhece todos os corredores da Câmara. Ele conhece ele tem a radiografia completa do que foi, do que é Arthur Lira, do que ele fez com o orçamento secreto. Agora deram um nome, chamam RP2, RP8, emenda pizza, criaram uns nomes fantasia para encobrir o velho orçamento secreto. É a mesma coisa, que é aquele dinheiro que vai para Alagoas ou para o... Que a gente nem sabe para onde vai. Ele vai sem a rubrica do deputado, de ninguém. O relator sabe, só o relator por alto, o relator nem precisa ser daquela região, vai e pronto. Eles combinam nas internas. Nas internas e vai, não, Rodrigo, assina isso aí, manda lá para a minha região. Ninguém sabe quem mandou, de quem foi, e chega lá o dinheiro fora do planejamento do governo, assim, lasca todo o planejamento do governo, porque
por exemplo, o Ministério da Educação tem toda uma carga horária para cumprir, um roteiro, um currículo. Chega lá 800 milhões de robozinhos, que é o caso da robótica. E é enfiado ali, inclusive em lugares que sequer tinham um bom sinal de internet. Então, é uma loucura. Destrói a ideia de planejamento de qualquer governo. Bolsonaro amava isso porque ficava... Bolsonaro não queria governar. Exatamente. Ele gostava de ficar... Não tem problema. Eu dou dinheiro para não ter problema, não era isso? E governa aí, Lira. É isso. Para o Lula é um terror. Ele perde, inclusive, nos pontos mais fortes que poderiam ser do governo, que é educação, saúde, etc., com esse tipo de emenda. Olha, vamos de Brasília para o sul do Brasil, porque a corrente de solidariedade ao Rio Grande do Sul precisa continuar, gente. A situação segue crítica e ontem voltou a chover e a previsão é de mais chuva durante toda a semana. Olha a situação de ontem nas imagens, olha, na região de Igrejinha, área metropolitana de Porto Alegre. Nossa, voltou. Olha como voltou isso, né? Assim, e é um verdadeiro trauma para quem mora, né? Falou, vai chover, eu não sei o que esperar. Agora, gente, me parece que esse é o novo normal. Agora, o que não é normal, além dessas imagens terríveis que daí vêm da chuva, é o que fez o governo do Eduardo Leite nesse fim de semana, né? População que perdeu casa, tinha ocupado um prédio público, as pessoas não têm para onde ir. São famílias desalojadas, ocuparam um prédio público que estava vazio, no centro de Porto Alegre. Ele botou a brigada militar e foi debaixo de pancada, tirando família, mulher, criança, deixando as pessoas na rua. Então, uma falta de senso numa hora como essa, em que o Rio Grande do Sul... eu estou falando disso, não são as imagens que estão aí no ar, tá? É porque eu me lembrei. Mas no momento em que a gente tem essas imagens de volta de chuva, enfim, deslizamentos, inclusive no Vale do Taquari também voltou a chover. Então, situação preocupante. A gente fica se perguntando, será que vai ser de novo? Até quando? No ano que vem repete? Tomara que não, né? Mas é uma situação realmente terrível vivida lá novamente pelo povo gaúcho. Deixa eu trazer outra pauta, porque pelo menos 7 bolsonaristas foragidos da Justiça, condenados, né, pelos atos de 8 de janeiro, eles já pediram asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Quem comenta essa história com a gente é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, o Gilberto Maringoni. Oi, Gilberto, seja bem-vindo. Boa noite a você. Fala, Maringoni. Tudo bem? Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Uma satisfação enorme estar aqui. Boa noite, querido. Boa noite. Maringoni, o processo para refugiados políticos é solicitado via Ministério do Interior da Argentina. E aí você muito clara aqui, ó, Maringoni, começou o chororô. Não é isso? Começou o chororô. Eles já estão fazendo o chororô para o Milei. Começou o chororô e o chorão maior... Tal general Mourão, que colocou nas suas listas a necessidade do governo Milei dar asilo político diante da insegurança jurídica que essas pessoas vivem aqui, que esses meliantes vivem aqui. São 7 os que pediram, mas são 47 que estão foragidos na Argentina. O governo Milei está sendo visto pela extrema-direita brasileira e mundial como uma espécie de Disneylândia do novo fascismo, né? Então eles acham que podem chegar lá pedir essa extradição. É impossível que, do ponto de vista pessoal do Milei, ele queira fazer isso. Agora, isso vai criar atritos com a diplomacia brasileira, com a justiça brasileira, e eu não sei se o governo Milei, que é mais do que a figura do Milei, está disposta a entrar nessa seara, porque essas pessoas estão muito claras, são meliantes, são baderneiros, não são foragidos políticos de opinião, não são perseguidos por terem expresso uma diretriz contrária. Não, eles estão sendo perseguidos não, eles estão sendo, está sendo pedida sua prisão, sua extradição, porque eles vandalizaram os poderes da República do Brasil no 8 de janeiro de 2023. Então não tem nada a ver com perseguição política, é uma coisa criminal, é um processo criminal. E é isso que a extrema-direita brasileira está tentando obter do Milei. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Agora, é um incômodo, por pior que seja o governo Milei, é um incômodo para qualquer governo ter ficar claro que está protegendo bandido, né? Agora, Maringoni, o que você acha que vai pesar mais, né, nessa equação para o lado do Milei? Quer dizer,
ele está gostando, acho, um pouco de ter esse papel de ser uma espécie de protetor da extrema-direita na América Latina, o Bolsonaro fora do poder. Ele gosta disso, de um lado. De outro, ele precisa do Brasil. A gente viu há pouco tempo que estava faltando gás, ia faltar gás para as empresas e para as pessoas na Argentina, e o Brasil forneceu gás no momento emergencial, apesar de todas as divergências. O que você acha que vai pesar mais lá para ele? O realismo, inclusive econômico, da parceria com o Brasil, ou esse papel político que ele põe também em primeiríssimo plano, né? Ele faz é aquele tipo de governo que faz embate político permanente. Nessa equação, para que lado que você acha que vai o Milei? Pois embora a Argentina, o Brasil é o maior país, a maior economia da América do Sul, ele tem quase 60% do PIB da América do Sul, a Argentina disputa com a Colômbia, mas possivelmente é o segundo PIB. O PIB da Argentina é menor que o PIB do estado de São Paulo. Então a Argentina precisa do Brasil, precisa do comércio, precisa dessa relação bilateral. O Milei, ele pode querer substituir o Brasil pelos Estados Unidos, mas é muito difícil em questões imediatas, como foi esse caso que você cita do gás. Eu acho que o que vai se sobrepor é o realismo. O realismo, ou seja, o realismo. Embora o Milei, por ele ter a extrema-direita perdeu o Brasil e conquistou um país muito importante. O que eles podem conquistar agora em novembro é o governo dos Estados Unidos, claro. Mas, por enquanto, enquanto a extrema-direita não chega ao poder na França, não chega... A extrema-direita está onde? A extrema-direita está na Hungria, que é a periferia da Europa. A extrema-direita está na Itália, que, claro, é um país importante, mas no Ocidente, aqui nas Américas, o país mais importante, por enquanto, é a Argentina. Por isso que o Milei tem esse protagonismo, teve naquele encontro da extrema-direita há poucas semanas na Itália, por isso que ele foi lá nessa reunião aí, sem a Rússia, para selar a paz, que é uma farsa aquela reunião. A paz na Ucrânia, na Suíça, essa reunião foi com mais de 100 países. Então, ele está se colocando como um líder mundial. Não porque ele tem estatura, mas é porque é o que eles têm na mão. Sim. É a história, não tem tu, vai tu mesmo. Agora, eu acho que deve prevalecer o realismo, se é que o governo argentino tem algum prumo na cabeça, né? Algum tino na cabeça. Ô, Maringoni, mas essa turma teve muita moleza, né? Foi muita moleza nas guardas, nas polícias de fronteira, passaram liso ali, tiraram tornozeleira, não funcionou essa tornozeleira, foi uma moleza medonha, né? Ninguém está de olho mais neles, né? Foi fácil. Eu acho que seria preciso abrir uma investigação interna ao Brasil, o que houve na segurança brasileira de fronteira, na Polícia Federal, na imigração, enfim, houve lassidão nisso. Até agora eu não vi se vai ser aberto, de fato, um procedimento para investigar isso. Porque as pessoas passaram lá o alicate na tornozeleira, tiraram a tornozeleira e vazaram, saíram do país. Como é que fica isso? Não é só a entrada na Argentina, é principalmente a saída do Brasil dessa gente que deveria... Quer dizer, a hora que a tornozeleira para de dar o sinal, imagino que eles devam ter quebrado as tornozeleiras, eu não sei tecnicamente como é que foi. Isso devia ter sido... A Polícia Federal devia ter sido colocada em alerta. Não é possível que 47 pessoas que quebram a tornozeleira, nenhuma seja perceptível pelo rastreamento que se faz hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, de onde estão essas pessoas, né? Então, houve, claro, condescendência interna aqui dessa área de segurança brasileira, que, como a gente sabe, é uma área onde a extrema-direita tem muito peso, a área de Polícia Federal, Polícia Militar e as próprias Forças Armadas, né? Exato. Pois é. E como... É um caso grave, é um caso muito grave, Chico. Bastante, Maringoni. E como você mesmo já adiantou, o presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu neste fim de semana com o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, isso durante a Cúpula da Paz para a Ucrânia, realizada na Suíça. Com a participação de 90 países, o evento terminou ontem com uma declaração conjunta pela segurança do trânsito nuclear e marítimo. Mas 13 países não assinaram esse documento, entre eles está o Brasil. O presidente Lula, que não esteve na cúpula, defende um acordo de paz selado entre Brasil e China com a participação da Rússia. Essa é a posição do Brasil no cenário internacional, né, Maringoni? Essa posição, o Brasil tem tido, desde o início da guerra na Ucrânia, uma posição muito acertada. O Brasil tem ótimas relações com a Rússia e com a China, está no BRICS,
tem relações comerciais. A China é o nosso principal parceiro comercial, e a China, todo mundo se lembra, 10 dias antes do início da guerra, firmou um acordo de cooperação histórico com a Rússia, no começo de fevereiro de 2022, e o Brasil importa fertilizantes de Moscou. Quer dizer, não é que o Brasil tem boas relações com o Putin, porque o Putin é isso, aquilo. O agronegócio brasileiro, o principal setor da economia brasileira, não quer um rompimento do Brasil com a Rússia, porque eles ficam sem fertilizantes. Isso indica também a desindustrialização do Brasil nessa área. Mas o fato é que, com isso, o Brasil teve uma posição muito equilibrada por parte do presidente Lula, por parte do Itamaraty e do assessor especial Celso Amorim. Quando eu olho para essa reunião, eu olhei essa cena, isso é um circo, né, que é montado pela OTAN, porque é uma Europa decadente que acabou de ter sair de uma eleição em que a social-democracia, a gente está vendo o Scholz aí, o Macron, essa gente toda que estava querendo mandar tropas, que está querendo enviar armas para a Ucrânia, teve uma derrota, levou uma tunda nessas eleições muito sérias. Então, monta-se esse circo sem efeito. Por que é sem efeito? Porque não está presente a Rússia, não está presente os países que importam mandaram representante, nem o Biden foi a Kamala Harris. Foram os dirigentes aí da Argentina, do Canadá, da Dinamarca. O G7 estava lá, tirando os Estados Unidos com o presidente, estava a Finlândia, estava o Japão, estava a Holanda, mas o Brasil não estava. E junto com o Brasil, os países do BRICS não assinaram, né? Não assinou a Índia, não assinou a África do Sul, não assinou os Emirados Árabes e o Brasil corretamente não assinou. Porque é isso, quer dizer, você fazer um acordo bilateral de paz sem um dos lados, aliás, é o lado que está ganhando a guerra, né? Eu não quero nem entrar no mérito se é justo ou não a posição russa, quem está com a... Não é isso. Você está com uma guerra e o setor que praticamente venceu a guerra, você está tendo escaramuça, a Ucrânia bombardeia áreas russas dentro da Ucrânia, a Ucrânia bombardeia áreas russas no leste ucraniano, mas a guerra, em termos de conflito armado, de fato, está mais ou menos resolvida. Então é um teatro, é um circo. As relações internacionais são muito fundadas em métodos, procedimentos e aparências. Esse é um deles. Esse é claramente um deles. O Maringoni. Num continente que eu digo, perde cada vez mais o seu peso político no globo. Não, você falou de um circo... No globo, não no jornal, no cenário global. O Globo também perde. Ô Maringoni, você falou que é uma espécie de circo, e eu só ia acrescentar um circo dos derrotados, né? Porque eu estava olhando as cenas ali, então, na Alemanha, o Scholz, o partido dele ficou em terceiro lugar na eleição, o Partido Social Democrata, que abriu mão da sua história, parece, e está se entregando aí nos braços da OTAN. Então, a Alemanha, o Macron derrotado na França. Apareceu da Inglaterra, que vai tomar uma sova na eleição parlamentar também. Também. Então, quer dizer, estão ali lideranças que hoje estão derrotadas nos seus países, porque essa política que eles adotaram em relação à Rússia, em relação a muitas coisas, não está sendo bem avaliada dentro dos seus países. Então, era só para completar, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Você disse o Brasil corretamente se posiciona de uma maneira altiva em relação a esse tema e tal. Por que você acha, eu acompanho as suas postagens, os seus textos, muitas vezes críticos ao governo Lula aqui no Brasil, vou te fazer a pergunta, por que você acha que o Lula compra algumas brigas até difíceis internacionalmente e não compra, ou compra poucas aqui no Brasil? É mais difícil lidar com o Centrão do que com o G7, do que com os países europeus? Qual que é o problema, Maringoni, na sua interpretação? Rodrigo, eu acho que o governo Lula não está comprando nenhuma briga de fato. Porque ele percebe a sua fraqueza, mas se a gente acompanhar isso que vocês cobriram muito bem, essa questão do PL do estupro, né? O PL o governo demorou 3, 4 dias para se manifestar e só o fez quando houve povo na rua, né? O clássico, né? Até então, a primeira-dama, o Lula, ficaram afastados dessa questão e o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, disse que essa não era uma questão de governo, era uma questão individual. Né? Como é que é? Oi? Individual? Uma questão não é só de saúde pública, é uma questão de direitos humanos. E ao não comprar as brigas, às vezes isso pega mal. Essa do governo não ter tomado a frente,
O governo Lula não precisava ter ido lá, se imiscuído no Congresso, mas os seus ministros poderiam ter tido uma postura mais ativa, ou seja, ir no Congresso, debater essa questão. Não basta soltar notas. Soltar nota é importante, mas tem que agir, tem que fazer política. E o PT tem 68 deputados. Tirando aí Gleice, Lindbergh e um outro, onde é que estavam esses para ir ao plenário, subir a tribuna e fazer aquilo que se chamava antigamente pinga-fogo, né? Quer dizer, você vai bater, debater, colocar a direita na defensiva. Então, eu acho que falta ao governo Lula esse tônus de enfrentar as brigas. Claro que tem dificuldade, claro que tem um Congresso extremamente hostil, mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Já sabia-se dessa realidade, e eu acho que o governo fica na defensiva porque acaba cedendo, começa cedendo e acaba cedendo demais. Né? Isso seja no Congresso, seja na economia e em outras áreas também. Tá certo. É isso. Gilberto Maringoni, obrigada e uma boa noite para você. Volte mais. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, meu velho. Deixa eu dar uma notícia boa, porque tem uma aula inédita no Brasil chegando aqui no ICL, gente. É no domingo, dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Você poderá assistir gratuitamente a aula Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. O encontro será com Adam Alter, o maior especialista do mundo na relação entre humanos e a tecnologia. A moderação é de Eduardo Moreira e você vai entender a fundo como é que a tecnologia influencia e controla todos os nossos comportamentos e também as nossas emoções. É isso, somos reféns da tecnologia. Além disso, você vai descobrir como formas de usar a tecnologia de maneira mais saudável para você. Vamos ouvir um recado do Eduardo Moreira sobre o evento? A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é silenciosa, mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 maiores professores do mundo de negócios, Adam Alter, vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido, como as maiores empresas do mundo têm lucrado às nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, Apocalipse Tecnológico, uma aula fundamental que você não pode perder. Chame seus filhos, chame as pessoas todas que moram com você para assistir junto. É uma aula imperdível. Virou um encontro tradicional às 8 horas da noite nos domingos, então não perca. E para se inscrever, vai em icln2.com.br, icln2.com.br. Quem tem filho adolescente, né, chegando na adolescência, sabe bem o que é isso. É uma geração aí que a gente tem que estabelecer limites, né? Como tudo, né? Tecnologia, né, Chico? É um tema realmente central aí no debate. É um tema que o Brasil não consegue regular, o Brasil não consegue chegar nem perto. A gente segue comendo todo o veneno das redes sociais e nada de... Não avança, né? Não avança, mas a internet avança. É isso aí. Importantíssimo. Não, só para dar um recado, e eu vou dar o recado, a Roberta vai estar sempre com a gente aqui às segundas-feiras. Toda segunda-feira, essa vai ser a nossa formação. Vou fingir surpresa. Que é isso, meu Deus? Ele tá feliz, sabe por quê? Porque ele vai voltar a ter a caroninha dele para casa. Ele é meu vizinho. Não é só por isso, Robert. Eu sei que não, meu querido. Pela maravilha que é estar com você Fico aqui. feliz de voltar para o N2 vai ser muito aqui legal. Com vocês, muito viu? Bom. Então, toda segunda-feira, a Roberta aqui com a gente no ICL Notícias, segunda edição. É isso, Roberta? É isso. Olha, fiquem agora com Espiritualidade na Ação, com Frei Davi, Kate Lima e Rodolfo Kapler, sobre espiritualidade e o direito à vida. Amanhã a Gabi está de volta no ICL Notícias, segunda edição, a partir das 6 horas da noite. A gente se vê. Um beijo. Alô, comunidade. Boa noite.
cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, é só você clicar no link que vai estar aqui e gratuitamente se inscrever. Uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Clique agora e se inscreva.